Hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS e a campanha desse ano está voltada para os jovens que não viveram o impacto da doença nos anos 80 e 90 e por isso mesmo acabam se descuidando da prevenção. Mas não podem, né? Especialistas do mundo todo estão preocupados e temem pelo recuo na luta contra a doença. Como a informação é arma importante nessa luta, nós abrimos nosso consultório médico aqui para tirar todas as dúvidas. Participe então, mande sua pergunta pelo nosso aplicativo. A gente já está aqui no estúdio com o Dr. Lauro Ferreira, que vai responder essas perguntas ao vivo. Primeiro, muito obrigado, Dr. Lauro. Boa tarde, obrigado por estar aqui no nosso estúdio. Boa tarde, eu que agradeço. Obrigado por ter vindo. Ótimo estar aqui. Muitas perguntas aqui, doutor. Vou começar com uma pergunta que é muito recorrente. As pessoas perguntam quanto tempo elas podem ficar sem manifestar, com o vírus no corpo, sem nenhum tipo de manifestação. Então, essa pergunta é muito boa. A pessoa pode ficar anos sem ter manifestação nenhuma. Tanto pode se manifestar no primeiro ano ou nos meses que a pessoa se infectou, como pode passar 3, 4, 5, 7, 8 anos sem ter manifestação até a doença levar a pessoa a risco de vida. E quando ela se manifesta, quais são os primeiros sintomas para se perceber que existe alguma infecção ali? A AIDS na verdade, é uma queda de imunidade que a pessoa pode ter meningite, pode ter diarreia, pode ter algum tipo de câncer, pode ter pneumonia. Então, as manifestações elas são muito variadas. Doutor, eu estou com um número aqui de 36 milhões de pessoas infectadas no mundo. E aqui no Brasil e no nosso estado, como é que é isso? O Brasil estima que hoje existam em torno de 800 mil pessoas, pouco mais de 800 mil pessoas infectadas. No estado do Espírito Santo, o número de pessoas infectadas desde o início é pouco mais de 12 mil, mas muitos já faleceram, então deve ter alguma coisa de 7 mil pessoas infectadas. É muito importante, vocês colocaram que a AIDS está crescendo em rapazes jovens, principalmente entre meninos de 20 a 25 anos de idade. Vamos falar sobre isso mais daqui a pouquinho. Aqui no estado, a Secretaria Estadual de Saúde estima que mais de 3 mil pessoas têm AIDS, mas ainda não sabem, porque não fazem o exame. A maioria das pessoas infectadas, como o Dr. Lauro disse, é homem e jovem. Vamos ver. A gente viu que nos últimos 2 anos a gente teve uma média de 1.000 casos novos, né? 1.180 no ano passado. Por novos casos, pessoas que se infectaram recente, provavelmente. Ultimamente, a maioria das pessoas que estão se infectando, casos novos, são homens, né? O sexo masculino. E desse sexo masculino, a maioria jovens. Então, entre 20 a 29 anos, hoje é a faixa etária com maior, realmente, número de casos novos e que aumentou muito em relação a 2013, por exemplo, aumentou 170% o número de casos novos. No Espírito Santo, a gente sabe que tem pessoas em acompanhamento nos serviços e que não querem tomar o medicamento, porque o medicamento tem algum efeito colateral e tem medo do remédio. Mas, além disso, tem pessoas que têm dificuldade ao acesso, né? O público LGBT tem dificuldade pela situação de discriminação. Além disso, a gente sabe que tem muitas pessoas HIV positivo que nem sabem que são. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente sabe que deve ter uma média aí de 3 mil pessoas infectadas que a gente não conhece, porque é 0,5% da população positiva. Então, a gente conhece 2.100, então provavelmente a gente tem mais 3 mil pessoas que são positivas e nem fizeram o teste. É um problema, né? A pessoa tem AIDS, mas não sabe que tem um vírus ali, mas não sabe. A gente está falando do número de jovens infectados, que é muito grande, doutor. Na nossa época, pelo menos na minha, né, Felipe? Sou um pouco mais velho que você. A gente cresceu ouvindo falar de AIDS, a gente viu ídolos morrerem de AIDS, se tinha muita campanha sobre AIDS. E AIDS hoje era mais temida, era né? mais temida. Hoje em dia não se fala muito no assunto. Será que a falta dessa comunicação faz diferença, doutor? Claro, eu acho que você comentou muito bem. A minha geração perdeu o Fred Mercury, que era uma voz maravilhosa, Cazuza, Renato Russo, são pessoas, artistas que morreram pela AIDS. Hoje a AIDS é uma doença tratável, mas ainda é uma doença que dá muito trabalho. Então é muito importante que as pessoas façam o teste e que tenham cuidado, não voltem a se expor. Eu volto a dizer, quer dizer, são rapazes jovens de 20 a 25 anos que estão se infectando em sua maioria. Posso fazer mais pergunta aqui, Felipe? Uma pessoa de Santa Maria de Jetibá pergunta, ela diz que tem um filho de 1 ano, ele mama no peito, pergunta se ela tiver AIDS, ela pode passar para ele através do leite materno, doutor? Sim, tanto que uma mulher infectada, ela não pode amamentar. Isso é um dos protocolos para evitar a transmissão para a criança. É muito importante dizer que a mulher que tem o vírus tem todo o direito de ser mãe e se ela tratar a criança ter alguns cuidados no nascimento e ela não amamentar, o risco de transmissão para a criança é menor que 1%. Que bom isso, né?
Como o doutor disse, tratamento. Por quê? Porque a AIDS ainda não tem cura. Mas com medicamentos e informação, a pessoa infectada consegue controlar a doença. Mas não é fácil, não. Nós vamos conhecer agora a história da Janete. Na juventude, Janete usava drogas, era dependente química, numa época em que vivia como hippie, quando a AIDS ainda era uma novidade no Brasil. Aos 28 anos, com 2 filhos pequenos, ela descobriu que tinha sido contaminada pelo HIV. Foi um transtorno muito grande na minha vida pessoal, né? Eu costumo dizer que a minha família toda adoeceu junto comigo. Foi bombástico, né? Porque na época não se tinha as informações que tem hoje, o preconceito era muito grande, apesar de ainda ser, né? Mas, enfim, o coquetel chegou logo junto, em 96, né? Eu adoeci em estado terminal em 96, no início, o coquetel chegou depois. E eu fui lidando com a situação do HIV, da AIDS, né? Porque HIV é uma coisa, a AIDS é outra. E eu acabei me tornando uma sobrevivente da AIDS. Nos últimos 20 anos, Janete travou uma luta contra a doença. Todos os dias toma literalmente um coquetel de medicamentos para combater o vírus. Também teve que enfrentar o preconceito, mas ergueu a cabeça, escreveu um livro e hoje serve de exemplo. Participa de campanhas de prevenção da AIDS. As pessoas, por não ter muita informação, elas ficam aprisionadas pelo preconceito, né? E a gente tem que lutar contra isso. Falar as formas corretas de contaminação, né? Que são o sangue, né? E o sangue só sobrevive, o vírus só sobrevive no sangue. O abraço não contamina ninguém de HIV, banho de piscina, uso de banho, de vaso sanitário, toalha, essas coisas, né? Então, assim, você tem que estar bem para poder estar passando informação, né? Porque eu não posso me divorciar das minhas experiências. Eu tenho que passar adiante as minhas experiências, entendeu? No contato diário com a juventude, Janete percebeu que a garotada não quer saber de prevenção. Por isso, o número de notificações da AIDS continua crescendo. Ela acredita que os jovens de hoje não têm consciência do efeito devastador dessa doença. Eu acho que a gente deveria falar de AIDS mais vezes nas escolas, nas igrejas, nas comunidades, para conscientizar os jovens da realidade da AIDS. Porque hoje, a faixa etária que mais se contamina com o HIV, não só no Brasil, mas em todo o mundo, são os jovens, porque eles não viram a mortalidade da AIDS. Então, eles também, erroneamente, pensam assim, mas se eu me contaminar, eu vou ali e tomo medicamento. Mas espera aí, como é tomar essa medicação? E os efeitos colaterais que ninguém fala? Né? Então, assim, essa é a nossa luta enquanto ativista. Tem que se falar mais de AIDS, viver com AIDS. É possível, mas é bem melhor viver sem AIDS, sem dúvida. Tá certinha ela, né, doutor? É muito bom o depoimento dela. A AIDS não se transmite pelo beijo, pelo abraço. É muito importante que essas pessoas levem a vida normal, trabalhem. Agora, eu queria aproveitar a dica da Janete, pedir para as pessoas fazerem o teste e se precaverem. Principalmente aos rapazes, e principalmente rapazes que fazem sexo com rapazes. Não sei se você sabe, Felipe, se você pegar um rapaz que faz sexo com meninas, a chance de encontrar um rapaz de 20 a 25 anos contaminado no Espírito Santo é 1 para 150. 1 para 150. 1 para 150. Um casal heterossexual. Isso. Um rapaz que faz sexo com rapazes, a chance de encontrar um contaminado dos 20 aos 25 anos é 1 para 7. Esse número Muito é A diferença é brutal assim. Nossa. E a faixa etária, doutor? Então, a faixa, claro, você tem aumentado um pouco em faixa etária acima dos 50 anos, porque também as pessoas não se previnem, mas o grande aumento são os rapazes de 20 a 25 anos. Agora tem uma pergunta que chega de Guarapari, que ela pergunta assim, além da transfusão, compartilhamento de agulhas, relação sexual, existe algum outro meio de transmissão da AIDS? Então, tem um meio que todo o Brasil está envolvido em tentar cada vez mais acabar, que é a transmissão da mãe para a criança. Então, é muito importante que toda mulher faça o acompanhamento pré-natal, faça o exame, porque se tratar, se Deus quiser, a gente vai zerar a transmissão para a criança, para não nascer criança com AIDS. Tá certo. Doutor Lauro, nosso parceiro aqui, sempre presente. A gente vai encerrar a entrevista, doutor, falando sempre que a AIDS tem tratamento, mas a prevenção é o principal deles, né? Para que não se contraia. Então, essa é uma meta da Organização Mundial de Saúde, da gente identificar mais gente, da gente fazer prevenção e tratar todo mundo
que foi identificado. O tratamento é simples, é fácil de encontrar O para tratamento é simples, de está graça, disponível né? no SUS, é cada vez menos complicado. Agora tem a pílula única, tem uma medicação nova que vai chegar no início do mês que vem. É possível tratar. Doutor, obrigado demais por ter vindo, viu? Eu que obrigada, agradeço, doutor. agradeço muito a vocês. Um abraço, Obrigada. até a próxima.